Olá pessoal, eu sou a Janaína Porto Alegre, nutricionista da Probiótica. No quadro Segredos do Nutri de hoje, nós vamos falar sobre estratégia nutricional e desempenho esportivo. Confere aí tudo que a gente trouxe para você. Você sabe por que se busca tanto uma estratégia nutricional para o endurance, uma dieta aí que vai melhorar o seu desempenho? Então, todas essas dietas que eu vou abordar hoje aqui com vocês, ela tem o objetivo de estimular a utilização de gordura como substrato energético, considerando que os ácidos graxos geram mais ATP que o glicogênio. Então, o que a gente busca? Estimular aí as vias de utilização de ácido graxo. Bom, nós vamos falar inicialmente sobre jejum intermitente. O jejum intermitente ele se dá quando o indivíduo passa mais de 16 horas, 18 ou até de 24 horas sem consumo de alimento algum. Alguns líquidos tipo água, chás e café sem nenhum tipo de adoçante ou açúcares podem entrar aqui e não vão quebrar o jejum. Outros alimentos todos não podem ser consumidos nesse período. O jejum intermitente ele deve ser utilizado, ele deve ser feito 2 ou até 3 vezes na semana, diferente de outras estratégias que a gente precisa de um tempo maior. Mas o jejum mais ou menos é isso, é de 16 a 24 horas sem nenhum tipo de alimentação, sólida principalmente, e também de 2 a 3 dias na semana já é suficiente. Bom, o objetivo do jejum intermitente é gerar adaptações metabólicas positivas, que a gente vai se beneficiar disso lá na nossa adaptação ao treinamento. O que os estudos têm nos mostrado? Uma melhora da sensibilidade à insulina, melhora estresse oxidativo, melhora a função cognitiva, melhora a adaptação ao treinamento, melhora também a compulsão por doce, e principalmente aí a biogênese mitocondrial, onde a gente busca melhorar principalmente o rendimento e nas atividades, principalmente nas atividades de longa duração. O que é importante considerar nessa estratégia nutricional jejum intermitente? O que vai se consumir antes e após o treinamento? Isso é determinante para que esse jejum tenha aí a resposta metabólica que a gente busca. De nada adianta você passar esse período de 18 ou 24 horas em jejum e logo em seguida quebrar esse jejum com um alimento que não seja adequado. O que seria uma alimentação adequada? Principalmente uma alimentação de índice glicêmico mais baixo. Então você fazer ali uma grande refeição, comer a proteína, comer um carboidrato mais fibra, um carboidrato de índice glicêmico mais baixo, uma alimentação com um pouco mais de fibra, isso seria o ideal para dar início ao retorno a essa alimentação, quebrar esse jejum. Assim como o pré-jejum também é importante, comer mais ou menos o que você comeria antes do jejum. Então nada de querer comer muita coisa também, muito volume, aumentar muito o volume nesse pré-jejum, também não é interessante. Outra estratégia nutricional que tem se usado bastante, se escuta falar muito entre os atletas, é a dieta cetogênica, né? Ela não é tão simples quanto parece. Não basta simplesmente se manter ali nas 50 gramas mais ou menos de carboidrato ao dia. Não é simplesmente assim que acontece a dieta cetogênica. A gente precisa fazer com que o seu organismo, que o organismo do atleta entre em cetose. E para isso precisa dosar essa cetose no sangue, que ela tem que variar de 0 a 5 milimol litro de sangue por dia. Diferente do jejum intermitente, ela precisa de um período maior para adaptação, porque o organismo só consegue realmente começar a entrar em cetose, formar os corpos cetônicos, a partir do 3º dia. Então depende de cada indivíduo, ela vai levar aí de 3 a 7 dias para estar formando os corpos cetônicos. Então é uma dieta que ela tem que ser ininterrupta durante mais ou menos acima de 10 dias, pelo menos até 30 dias seria o ideal para a gente obter as respostas metabólicas que se busca, diferente do jejum intermitente, que são em dias alternados da semana. O jejum intermitente, ele serve sim para estar otimizando a entrada na cetose, né, na dieta cetogênica, porque o jejum vai fazer com que a gente acelere um pouco esse processo na formação dos corpos cetônicos. Então, qual é o objetivo da dieta cetogênica? O que se busca com esse tipo de dieta? Muito parecido com o jejum intermitente. Então, a gente busca diminuir processos inflamatórios, melhorar a função cognitiva, aumentar a biogênese mitocondrial, que isso vai fazer uma melhora, vai nos levar a uma melhora no rendimento, principalmente nos exercícios de longa duração, que são as atividades de endurance.
Também é uma estratégia que a gente pode utilizar e também para perda de gordura. Embora não seja o foco principal, mas ele acaba acontecendo principalmente na formação dos corpos cetônicos, né? Que a gente vai utilizar lá a gordura como substrato energético. Porém, é uma dieta que quando a gente fala de endurance, a gente precisa ter bastante atenção e cuidar da parte de eletrólitos. Então a gente precisa estar compensando esses eletrólitos perdidos aí e estar adequando isso à sua rotina de treinamento. Então, no momento que você estiver fazendo a dieta cetogênica, você precisa avaliar a sua perda de eletrólitos para estar repondo isso, que é extremamente importante nos treinos exaustivos, como os treinos de endurance. Você precisa estar considerando a sua fase de treinamento, a sua periodização de treinamento para estar implementando alguma estratégia nutricional, para que se tenha realmente os benefícios que se busque. Tem lá no momento que você está em treinos bem específicos de intensidade, que talvez uma estratégia com uma restrição de carboidrato um pouco maior não seja interessante, já que nos treinos mais curtos de mais intensidade, o nosso primeiro substrato é o glicogênio muscular. Então é preciso estar alinhando isso da melhor forma para a gente obter o melhor de cada estratégia nutricional. Outro ponto extremamente importante a ser considerado é que para que o organismo entre em cetose, para que ele forme os corpos cetônicos, ele precisa de genes responsáveis por essa transcrição. E tem indivíduos que têm um tipo de polimorfismo nesses genes, e isso daí não vai acontecer, você não vai formar esses corpos cetônicos. Então, por isso que para muitos indivíduos a dieta cetogênica responde muito bem e para outros não responde. Então é preciso você estar avaliando, fazendo teste com profissionais capacitados para esse tipo de dieta e avaliar se ela realmente é interessante e você vai ter essa quantidade de benefícios que a gente busca. Agora, saindo um pouco de estratégia nutricional e falando um pouco de estilo de vida, vamos falar um pouco de vegetarianismo e veganismo. Deixando de lado a questão ideológica desse comportamento alimentar, desse estilo de vida, vamos trazer um pouco para o esporte e falar na parte do endurance mesmo, como se comporta o vegetarianismo ou o veganismo. Bom, o que é importante? Dentro dos esportes de longa duração, principalmente a gente falar em endurance ou até mesmo falar de triatlon, a gente sabe que o intervalo entre um treino e outro é muito curto, nem sempre dando a recuperação aí que seria necessária, mas a gente precisa estar ajustando a alimentação desse período que se tem de treinamento. E quando a gente tem um sistema que não precisa ficar metabolizando a proteína, principalmente provendo das carnes, onde a gente tem uma digestão um pouco mais lenta, a gente consegue entrar no outro turno de treino com um sistema digestório muito mais limpo para estar utilizando aí principalmente, absorvendo melhor os carboidratos e competindo menos esse fluxo sanguíneo ali do sistema digestório com o sistema muscular, né, com as extremidades, que é onde a gente acaba utilizando bastante nos treinos. Então, seria uma das linhas aí que o atleta tem cada vez mais adotado como um estilo de vida. Também é importante lembrar, dentro desses tipos de dieta, sobre algumas carências nutricionais. Não necessariamente que o atleta que passe por uma dieta vegetariana ou vegana vai ter esse tipo de carência, principalmente de vitamina B12, de ômega 3, de vitamina D, não necessariamente, mas pode sim acontecer. A gente precisa ter aí um cuidado um pouco maior, fazer os exames laboratoriais de início de temporada e acompanhar nas fases específicas, ver como é que está o ferro também é importante, estar acompanhando para ver se não tem nenhuma carência e precisa suplementar. Talvez não, mas se tiver carência é importante porque principalmente as vitaminas do complexo B, elas são responsáveis pela formação de energia. Então a gente precisa o tempo inteiro dessas vitaminas aí nos seus níveis melhores no nosso organismo. Um benefício que pode se obter dentro desse estilo de vida é a suplementação com creatina. Ela se mostra bem mais benéfica quando suplementada no vegetariano ou no vegano. Vale a pena estar utilizando e colocar isso dentro da sua rotina e dentro do seu planejamento nutricional. Uma das questões sempre é a quantidade de proteína, né? Então, atleta de endurance não pode ser vegetariano que precisa de muita proteína. Não, não é bem assim que funciona. E até porque a gente consegue chegar aí nos valores necessários dentro das proteínas vegetais que se tem dentro dos alimentos, até mesmo o suplemento.
O importante é que o atleta atinja o seu valor proteico individual, porque a quantidade de proteína ela é individualizada conforme a composição corporal individual. Então, esse cálculo é feito e assim é distribuído aí a quantidade de proteína ao longo do dia, não só no pré-treino ou no pós-treino. É importante que essa proteína seja distribuída ao longo do dia. E a gente tem vários alimentos de fonte vegetal que são extremamente ricos em proteína. O importante é a gente estar variando. Então, tem semente de abóbora que é extremamente rico, tem a quinoa, todas as leguminosas são ricas em proteína também. E tem os suplementos que hoje nos auxiliam bastante, até quando a gente não tem essa disponibilidade do alimento. Então, não tem problema nenhum, o atleta vegetariano ou vegano consegue atingir respostas, adaptações e até mesmo rendimento, tanto quanto um atleta onívoro. Se você gostou ou tem alguma dúvida, pode deixar aqui no nosso comentário que eu respondo tudinho. E não se esquece de se inscrever no nosso canal e acompanhar todo o material que a gente está preparando para você. Até mais!